Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pegue a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. João 14, versículo 16. Na Bíblia da Ave Maria, página 1404. A primeira pregação, o Espírito da Verdade, é o nosso tema. João 14, 16. O Senhor esteja conosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória. João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Paráclito, para que fique eternamente convosco. É o Espírito da Verdade. Repete. É o Espírito que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos. Repete. Não vos voltarei a vós. Bíblia aberta, palavra da nossa salvação. Vamos aplaudir a palavra de Deus bem forte. Amados, hoje é o domingo da Santíssima Trindade. É o quê? Domingo? Então, o Pai é Deus por nós, o Filho é Deus conosco, o Espírito é Deus em nós. O Pai gera, o Filho é gerado, o Espírito procede. Quem estava aqui na quinta, o Padre Eduardo José explicou muito bem. O Pai é o que ama, o Filho é o amado e o Espírito é o amor do Pai e do Filho. O Espírito é o quê? O amor do Pai e do... Santo Agostinho dizia que o Pai cria, o Filho salva, o Espírito santifica. Vamos repetir? O Pai cria, o Filho salva, o Espírito... E aqui interessante, Ele é o Espírito da Verdade que permanece conosco. O Espírito da Verdade que... Quando Jesus foi batizado, o céu se abriu, o Espírito Santo veio sobre Jesus. Por que veio sobre Jesus? Porque Ele veio acostumar na natureza humana, para depois habitar em cada um de nós. Repete comigo, o Espírito Santo quer habitar em cada um de nós. Preciso lembrar para vocês que para nós católicos, o Espírito Santo não é uma energia, não é uma força. O Espírito Santo para nós é uma pessoa. É uma o quê, gente? Fala de novo. É uma pessoa tem que ter 4 coisas. Quantas coisas? Fala comigo. Inteligência, liberdade, sensibilidade e vontade. Vamos repetir as 4 palavras? Inteligência, sensibilidade e vontade. Vamos lá. Como que eu sei que o Espírito Santo é uma pessoa? É só você virar a página. João 16, 13. João 16, 13. Vamos lá? Você está com a Bíblia? João 16, 13. Acharam? Diga amém. Quando vier o Paráclito, o Espírito da Verdade, Ele vos ensinará toda a... Vamos repetir, eu falo, você repete bem forte. Quando vier o Paráclito, o Espírito da Verdade, Ele vos ensinará toda a verdade. Se Ele ensina, Ele tem inteligência. Só é capaz de ensinar quem tem o quê? Então, se Ele ensina toda a verdade, logo, esse Espírito tem o quê? Inteligência. Diga para o seu irmão do lado aí, o Espírito Santo é inteligente, benção. Amém? João 14, 26, o mesmo texto que vocês estão,
João 14, 26. Amém? Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, irá vos ensinar todas as coisas e recordará tudo o que eu vos tenho dito. Se ele ensina e se ele ajuda você a recordar, ele tem o quê? Inteligência. Amém? Só lembrando vocês que o Hermes vai pregar sobre isso depois. Quando o Espírito Santo vem em Pentecostes, ele vem com vento e com fogo. Repete as duas palavrinhas: vento, fogo para iluminar a sua inteligência, vento para adestrar a sua vontade. O vento vem na vontade, o fogo vem na inteligência. Inteligência iluminada, vontade dobrada, consegue amar a Deus. Amém? A segunda coisa, o Espírito tem que ter liberdade. Tem que ter o que, gente? Mesmo evangelho que vocês estão, João capítulo 3. Mesmo evangelho, vocês estão com a Bíblia, João 3. Evangelho de João capítulo 3, página 1386. João 3, versículo 8. João 3, versículo 8. Quem achou diz amém. Amém? Então vamos ler comigo que está escrito em João 3,8. O vento sopra onde quer, ouves o ruído, mas não sabe de onde vem e nem para onde. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Se ele é como o vento que sopra onde quer, o que ele tem? O que o Espírito Santo tem, gente? Recordando para vocês que quando o Espírito Santo veio em Pentecostes, os apóstolos estavam sentados. De que jeito estava? Normalmente o judeu ele reza de pé ou de joelho. Se o Espírito Santo veio quando ele estava sentado, tem um significado profundo. Por que sentado? O Espírito Santo veio na hora que eles não estavam esperando. Porque o Espírito Santo tem liberdade. Ele age na hora que ele quer, do jeito que ele quer, no momento que ele quiser. Porque ele tem o quê? Liberdade. Levanta a sua mão direita e fala comigo: Espírito Santo, Espírito da verdade, vem sobre a minha inteligência, ilumina a minha inteligência com a sua verdade, e dai-me a graça de crer na sua liberdade. O Senhor age quando quer, na hora que quer, e eu te peço, Espírito Santo, age na minha vida, no momento que o Senhor quiser. Amém. Recordando vocês que na carta aos Coríntios 3,17, Paulo vai dizer: aonde está o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. Aí está o que, gente? Então, primeiro inteligência. Segundo, terceira coisa, fala comigo: o Espírito tem vontade. Repete. Você vai sair de João, o próximo livro é Atos. Atos capítulo 13, fazendo favor. Atos 13, página 1429. Atos 13. Dá uma olhadinha para o irmão do lado e fala para ele: cadê a sua Bíblia, bênção? Está onde mesmo? Amém. Pelo zum, eu já percebi que a maioria não trouxe a Bíblia. Aleluia. Né? Atos capítulo 13, página 1429. Acharam? Diz amém? Versículo 2. Atos 13, versículo 2. Quem achou, diga glória a Deus. Enquanto celebrava o culto do Senhor, depois de ter jejuado, disse-lhes o Espírito Santo. Repete. Disse-lhes: separai-me Barnabé e Saulo para a obra que vos tenho destinado. Então, jejuando e orando, impuseram-lhes as mãos e os despediram. Enviados assim pelo Espírito Santo, foram a Seleucia. Palavra do Senhor. Duas coisas importantes. Aqui revela que o Espírito Santo tem vontade. Ele falou, presta atenção, para responder os testemunhos de Jeová e os adventistas. Se o Espírito Santo fosse uma energia, um consolo, energia não fala, consolo não fala, quem fala é uma pessoa. Ele falou: separai-me Paulo e Barnabé para a missão. Então ele tem vontade. Ele tem o que, gente?
E ele fala. Se ele fala e tem vontade, ele é uma. Fala mais alto, ele é uma. Vira a página. Atos 16. E eu estou fazendo de propósito, vocês conhecerem a Bíblia. Amém. Atos 16, versículo 6. Atos 16, versículo 6. Glória a Deus. Vamos lá. Atravessando em seguida a Frígia e a província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo. Repete. Foram de anunciar a palavra de Deus na província da Ásia. Ao chegar aos confins da Mísia, tensionavam seguir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Repete. Mas o Espírito. Palavra do Senhor. Olha para o pregador. Se ele fala, se ele proíbe, ele tem vontade. Se ele tem vontade, ele é uma pessoa. Ele é uma. Olha para o pregador. As três coisas. Fala: inteligência, liberdade e vontade. Repete. Até aqui vocês estão entendendo, sim ou não? Estou te mostrando que o Espírito Santo é uma. Quarta coisa, uma pessoa tem que ter sensibilidade. Tem que ter o quê? Abra sua Bíblia na página 1500, Efésios capítulo 4, fazendo favor, se você usa Ave Maria. Efésios 4. Efésios capítulo 4. Se você encontrar, você vai dizer amém. Página 1500, ficou fácil, é para frente. Tem gente que saiu de Atos e voltou para o Gênesis, vocês me ajudam. Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, é para frente. Está antes de Filipenses, depois dos Gálatas. Efésios capítulo 4, se você encontrar, você vai dizer aleluia. Posso falar o versículo? Efésios 4, versículo 30. Efésios 4, 30. Leia o que está escrito comigo em voz alta. 1, 2, 3. Não entristeçais o Espírito Santo, com o qual estáis selados para o dia da redenção. Para o dia da palavra do Senhor. Se o Espírito Santo fica triste, ele tem sensibilidade. Se ele tem sensibilidade, ele é uma pessoa. Entenderam agora? Diz aleluia. Por que que o Espírito da verdade é uma pessoa? Porque ele tem quatro coisas. Fala comigo: inteligência, liberdade, vontade e sensibilidade. Ficou claro isso aqui? Diga glória a Deus. Agora tem a coisa bela. Volta para mim, Atos capítulo 1, versículo 4 e 5. Atos capítulo 1, versículo 4 e versículo 5. 1415, se você está com a Bíblia da Ave Maria. Atos capítulo 1, versículo 4 e 5. Amém? Atos 1, versículo 4 e 5. Quem encontrou, diga glória a Deus. E comendo com eles, ordenou que não se afastasse de Jerusalém, mas que esperasse aí o cumprimento da promessa de seu pai, que ouvisse, disse ele, da minha boca. Leia o versículo 5 em voz alta, 1, 2, 3. Porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo, daqui a poucos minutos. Palavra do Senhor. Então fala comigo a palavra batismo no Espírito Santo. Repete. Esse livrão que está aqui na minha mão é o Catecismo da Igreja Católica. No número 2819 ele diz assim: os últimos tempos que estamos vivendo são os tempos da efusão do Espírito Santo. São os tempos da palavra do Senhor. Olha para mim aqui para a gente ir para o fim, que eu quero rezar muito com vocês. O que é batismo no Espírito Santo? Repete a palavra: batismo. Primeira coisa, batismo no Espírito não é você ter o Espírito Santo, é o Espírito Santo ter você. Batismo no Espírito não é você possuir o Espírito Santo, é o Espírito Santo possuir você, agir, movimentar em você.
Terceira coisa, batismo no Espírito não é choro, não é arrepio, não é cair no chão, não é lágrima, não. Batismo no Espírito é uma experiência, e essa experiência acontece três coisas. Primeiro, você se apaixona por Deus. Repete. Santo Agostinho dizia que o Espírito Santo é o amor pelo qual nos tornamos amantes de Deus. O que é isso? Quando você recebe essa experiência, você se apaixona pela Bíblia, se apaixona pela Eucaristia, se apaixona pela igreja. Você não vem na missa por tradição, você vem por amor. Você se apaixona pelas coisas sagradas, você tem amor de vir na igreja, amor de buscar a Deus, que você foi o quê? Batizado no Espírito. Antes, para você estar aqui num frio desse, era um sacrifício. Deus me livre, ficar o dia inteiro escutando aqueles pregador, enchendo o ouvido da gente. Hoje você vem com todo o amor do mundo, e quando você termina, você fala, nossa, acabou. Você já está com saudade do terceiro dia da gospel do mês que vem. É ou não é assim? Pode aplaudir, você está apaixonado pelo Espírito Santo. Aleluia. A segunda coisa que o Espírito Santo faz, repete comigo, arrependimento dos pecados. Repete. Batismo no Espírito, gente, não é uma vacina para a gente não pecar. Não, ele dá em nós um profundo arrependimento. Você peca, mas quando você peca, você se arrepende. Você faz besteira? Faz, mas você se arrepende. Antes você fazia do pecado um estilo de vida, agora você se arrepende. Quando você ofende alguém, dá uma dor na alma e você pede perdão. Quando alguém te ofende, você perdoa, porque você está tocado pelo Espírito Santo. Isso acontece com todos nós que pregamos. Quantas vezes a gente tem que pedir perdão para quem a gente magoa, para quem a gente ofende, ou tem que perdoar quem nos ofendeu, porque a gente foi tocado pelo Espírito Santo. Antes você era Belém, nunca mais estou de bem. Agora não, o Espírito Santo vem, você tem humildade de chegar, olha, me perdoa, eu estava errado, eu magoei você, porque isso é obra do Espírito. A pessoa magoou você, feriu você, você fala, olha, você está perdoado em nome de Jesus. Você não paga mais o mal com o mal, você paga o mal com o bem. Gera em você um arrependimento. Quanto marido, meu Deus, tinha uma vida normal com a satanete, todo final de semana estava com uma, foi batizado no Espírito Santo, se arrependeu, agora ele está lutando para ser fiel. Quantos vivia só no glog, no mé, foi chapado do Espírito, hoje abandonou o álcool. Pessoas que viviam de farra em farra, micareta em micareta, show em show, gandaia em gandaia, foi batizado no Espírito. Quando você vai num lugar desse, você se sente um peixe fora d'água, aquilo te incomoda, aquela vida errada te incomoda, aquelas músicas de corno te incomoda, aquela cachaçada te incomoda, porque você está cheio do Espírito. Pode aplaudir, você entendeu? É isso que gera em nós. Amém? Então fala comigo, Senhor Jesus, eu me abro ao teu Espírito, eu quero ser batizado no teu Espírito Santo. A terceira coisa que gera em você, repita comigo, vida de oração. Repita. Então fala comigo, amor a Deus, arrependimento e oração. Repete, amor a Deus, arrependimento. Alguns de vocês vinham aqui na gospel, era braço de ferro, queixo de aço, língua de concreto, assim, ó. Depois você recebeu, e para rezar, irmão, repete comigo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, você é papagaio, hoje você levanta as mãos, Espírito Santo, vem sobre a minha vida, enche-me com teu amor, enche-me. Quem te deu o dom de orar? O Espírito Santo. Quem te deu o dom de falar com Deus? O Espírito. Hoje você já não é mais um papagaio que só repete a oração repetida. Hoje você consegue falar com Deus como um filho fala com o seu pai. Quem é que faz essa obra, gente? O Espírito. Aleluia, gente. Aleluia. Pregador, o que eu faço para receber o Espírito Santo? Fala comigo. Primeiro é pedir. Repete. Segundo é querer. Terceiro, receber a oração dos irmãos. São Boaventura, ele dizia assim, o Espírito Santo vem onde é querido, invocado e amado. Repete, onde é querido, invocado e amado. Queira o Espírito Santo, peça o Espírito Santo e ame o Espírito Santo.
Vamos repetir? Queira o Espírito Santo, peça o Espírito Santo e ame o Espírito Santo. Amém? E a última coisa que eu quero ensinar vocês, Atos capítulo 9, onde é que vocês estão aí? Versículo 17, pode solar o teclado para mim, minha santinha? Atos 9, 17, pega para mim aí. Atos 9, 17. Atos 9, 17. Atos 9, 17. Amém? Atos 9, 17. Vamos lá? Quem já encontrou, diga glória a Deus. Ananias foi, entrou na casa, impondo-lhes as mãos. O que Ananias fez, gente? Disse: Saulo, meu irmão, esse Jesus que te apareceu no caminho, enviou-me para que recobres a vista e fique cheio do Espírito. Palavra do Senhor. O que Ananias fez sobre Saulo? E é o que nós vamos fazer aqui daqui a pouco, rezando uns pelos outros, para que Saulo ficasse de que jeito? Cheio. Eu vou ler para você 2 testemunhos que houve aqui na Gospel sobre batismo no Espírito, no meu livro, para você compreender. Eu estava lutando muito com batalhas físicas e espirituais. Infelizmente, mesmo sendo assídua na comunidade Gospel Mira em Belo Horizonte, sou filho de Maria, consagrado no Método São Luís. Em dezembro do ano de 2018, sob as armadilhas do demônio, eu tentei tirar a minha própria vida. No terceiro domingo da Gospel, no dia 20 de janeiro de 2019, era um dia de oração pela cura da depressão e da ansiedade. Participei desse encontro com muita fé, e na hora da oração eu fui batizada no Espírito Santo e fui liberta do desejo de suicídio. Sua pregação foi uma bênção na minha vida, que Nossa Senhora continue te abençoando, e o poder de Jesus. Nunca mais eu tive desejo de morte depois daquela experiência. Em 2010, passei por uma depressão profunda, muito forte, acompanhada de síndrome do pânico. Passei por um psiquiatra, psicólogo e outros da área. Tomava por dia 9 comprimidos, sendo 3 antidepressivos, 3 antipânico e 3 calmantes. Foi um longo processo, pois dependia daqueles remédios. Mas aos poucos, com a graça de Deus, fui largando, mas me apeguei aos antidepressivos. Passados uns dias sem tomar, e logo voltava a me sentir mal e tinha que tomar de novo. Então há 4 anos eu fui participar de um retiro na Gospel Mira, onde você estava pregando, e no momento da oração eu fui batizada no Espírito Santo, e fui ao chão, no repouso do Espírito profundo, onde Deus quebrou os grilhões e me libertava. Depois daquele dia, nunca mais tomei medicamento. Hoje, 1 ano depois, tenho a certeza que estou livre. Louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus por tudo, e para a honra e glória de Jesus, estou livre da depressão, do pânico e da ansiedade, para a glória de Deus. Aleluia. Vamos ficar em pé. Se levanta, que eu prometi que eu não ia falar muito não. Ô Emerson, você pergunta ao padre quantos minutos eu tenho aí para poder rezar, tá? Que ele bate em mim toda vez. Abra suas mãos assim, as 2 mãos, fecha seus olhos. O Espírito Santo vem onde é querido, amado e invocado. Queira o Espírito Santo, peça o Espírito Santo e ame o Espírito Santo. Fecha seus olhos e fala comigo: Senhor Jesus, eu quero ser batizado no Espírito Santo. Eu desejo, Senhor, ser cheio do Espírito Santo. Nessa manhã, Senhor, eu te suplico, batiza-me no Espírito Santo. Do fundo do meu coração, eu quero essa experiência, eu desejo essa experiência. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Solta a sua voz, vai levantando as suas mãos de olhos fechados e peça o Espírito Santo. Queira o Espírito Santo e ame o Espírito Santo. Solta a voz: Espírito Santo, vem controlar a minha vida, vem dirigir a minha vida, vem me restaurar. Solta a voz, eu quero ouvir você pedir em português. Erga suas mãos mais alto e fala para Deus: Deus, eu quero ser batizado no Espírito Santo, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir a minha vida,
vida, vem controlar o meu viver. Vem, Espírito Santo, solta a voz. Dá para ser melhor, meu irmão. Se você não tem palavra, apenas diga: vem, Espírito Santo, solta a voz. Vem, Espírito Santo. Eu quero ser uma criatura nova, uma mulher nova, um homem novo. Vem, Espírito Santo, vem, vem, Espírito Santo. Oriciri andalahari shuria canta, solta a voz. Espírito, Espírito, erga seu braço e canta forte com o ministério. Espírito, Espírito Santo. Levanta as mãos mais alto, olhos fechados. Espírito, solta a voz. Espírito, aleluia. Espírito Santo de Deus, solta a sua voz. Espírito, dá para ser melhor. Espírito, Espírito Santo, Espírito Santo, fala para Ele: vem controlar todo o meu ser, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, e o meu agir. Rega seu braço, Espírito. Espírito Santo. Só a igreja, só você, Espírito. Solta a voz. Espírito Santo, peço você rapidamente, faça uma tenda de 3 pessoas em círculo, 3 pessoas, pode afastar as cadeiras, vem controlar todo o meu ser, bem suave. 3 pessoas, não passe de 3, dá o círculo, pode afastar as cadeiras e dê a mão vocês 3 pessoas, dê as mãos, no máximo 3, não fique 4 pessoas, 3. Pega a mão dessa pessoa que está aí. Dê a mão vocês 3, isso, 3 pessoas, fecha os olhos e fala comigo: vem, Espírito Santo, vem sobre nós agora, enche-nos com o seu amor, enche-nos com o seu poder, vem controlar todo o meu ser. Vem, Espírito Santo, solta a voz. Vem, Espírito Santo, me renova, me restaura, me cura nessa hora. Vem, Espírito, canta. Espírito, 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 Espírito Santo. Solta a voz de mãos dadas. Espírito, Espírito Santo. Agora, coloca uma pessoa no meio e os outros colocam a mão no ombro sobre a cabeça dessa pessoa. Você que vai receber a oração, abra as 2 mãos e feche os olhos. E vocês colocam as 2 mãos no ombro, na cabeça dela. Repita comigo, você que está orando: Senhor Jesus, batiza esse irmão agora no seu Espírito Santo. Derrama sobre ele agora a tua graça, a tua unção, a sua força. Vem, Espírito Santo, vem sobre este coração, renova esse coração, renova essa vida. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, toca agora da cabeça aos pés. Enche esse irmão com o seu amor, com a sua graça, com o seu poder. Sobre esse irmão canta: Espírito, Espírito, solta a voz, vai. Espírito, com a mão sobre ele, Espírito. Espírito Santo, peça graça. Espírito, Espírito,
Espírito Santo de Deus. Permanece com as mãos sobre ele, olhos fechados. Faz um pouquinho de silêncio ao som do teclado. Espírito Santo, traz a paz. Que essas pessoas experimentem o teu amor da cabeça aos pés. Que ela receba a tua graça pela intercessão da Virgem Maria. Vem, Espírito Santo. Agora você vai rezar pela segunda pessoa. A tenda que caiu, alguém que está no chão, deixa a pessoa no chão, tá? Segunda pessoa da tenda. Segunda pessoa. Você que vai receber a oração, abra as duas mãos. Se quiser ficar de joelho, fique. Se quiser ficar em pé, fique. O importante é você abrir as mãos e o coração. Feche os olhos. Você coloca a mão na cabeça desse irmão ou no ombro. Não pese a sua mão. Repete com o pregador: Senhor Jesus, batiza esse irmão agora no seu Espírito Santo. Derrama sobre ela agora a unção do céu, o amor do céu, a paz do céu. Vem, Espírito Santo, repousa agora da cabeça aos pés. Toca na mente, no coração, na alma. Vem, Espírito Santo, traz a cura, traz a paz. Kiriam dalabara shiriam dalabara labario siria laba ayandore le balaba shiriam dalabari le kandoria mana arianda labala riara labara laba shiria labalaria laba ayara la 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 la. Canta sobre esse irmão. Espírito, Espírito, solta a voz, vai. Orianda labarie. Espírito, oriara labarere. Solta a voz com a mão sobre ele. Recebe o Espírito Santo. Aleluia. Solta a voz. Espírito, Espírito. Aleluia. Espírito Santo. Permanece com a mão sobre ele. Espírito Santo, repousa sobre essa pessoa agora, da cabeça aos pés. Traz a paz, traz alegria, traz a cura da depressão, da ansiedade, de toda enfermidade. Vem, Espírito Santo, que esse filho e essa filha fique cheio do seu amor e da sua paz nessa hora, pela intercessão de Santa Helena Guerra, a apóstola da efusão do Espírito Santo, de Santa Míria de Jesus crucificado. Que essa pessoa receba a efusão do Espírito Santo. Amém, amém. Agora você vai rezar pela terceira pessoa. Terceira, rapidamente. O terceiro irmão da tenda. Se tinha 4 pessoas, é os outros 2. Se puder, se ajoelhe. Se não puder, fique em pé. Abram as mãos. Feche os olhos e os outros colocam as mãos sobre eles. Espírito, Espírito, solta a voz, vai, peça. Espírito, solta a voz. Espírito, aleluia. Solta a voz, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. Com as mãos sobre esse irmão, Espírito. Espírito Santo, com a mão sobre essa pessoa, repita comigo: Senhor Jesus, pela intercessão de Nossa Senhora, que esse irmão seja batizado no Espírito Santo. Batiza ele agora no teu Espírito Santo. Renova esse coração, arranca toda mágoa, ressentimento, decepção. Vem, Espírito Santo, preenche esse coração. Vem, Espírito Santo, traz a paz, traz a cura, traz alegria para esse irmão. Candalarianda labara shiriam da labara shiriam da labara hariando lele balaba shiriam da labara la hariando lele laria la balaba shiriam da lele hariando lele baralaba shiriam da labala oriam da laria la laria la eria la bara la baria la la eriam da la laria la baria la baria. Com a mão sobre esse irmão, repita: recebe o Espírito Santo. Em nome de Jesus, seja cheio do Espírito Santo. Em nome de Jesus, seja livre
de todo mal, em nome de Jesus. Agora, levanta esse irmão, dê a mão vocês três novamente. Se tem alguém no chão, pode dar as mãos dois. Isso. Olhos fechados ainda. Levanta um pouquinho a mão desse irmão para o céu. Dê a mão os três. Vem controlar todo o meu ser. Solta a voz, vai. Olhos fechados, canta com o ministério, bem forte. Vem controlar todo o meu ser. Olhos fechados, vem dirigir o meu viver. Solta a voz. Dirigir o meu viver. O meu pensar, Senhor. O meu pensar. O meu falar. O meu falar. O meu sentir. Meu sentir. E o meu agir. Solta a voz. Aleluia. Espírito Santo. Só vocês. Espírito. Solta a voz. Espírito Santo. Levanta um pouquinho a mão do seu irmão, o som do teclado, olhos fechados, solta a voz. Solta a voz, ora. Você que já tem o carisma, deixa o Espírito orar em você. Olhos fechados. Espírito Santo traz a paz, traz o repouso para aqueles que precisam dessa graça, traz a cura, toda depressão, toda ansiedade, toda mágoa, todo ódio. Que esses filhos recebam a tua paz nessa hora. Obrigado, Espírito Santo. Que a tua paz venha sobre eles agora. Amém. Abraça vocês três juntos. E nesse abraço diga para esses irmãos: vocês estão cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo de Deus. Amém, amém, amém. Vá se sentando. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumina.